Hoje, dia 25 de novembro de 2021, estamos no nosso quarto dia do Fórum de Cuidados em Rede da Criança e do Adolescente, pela Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, através do INSAPROA, Instituto Salesiano de Proteção ao Adolescente, e do INSABRIGO, Instituto Salesiano de Proteção ao Acolhido. Então, de pronto, quero dar as boas-vindas para o dia de hoje, dizer que com certeza teremos mais uma manhã de sucesso, como foi até hoje a nossa semana, com as pessoas participando ativamente, com as pessoas entendendo a importância deste tema, que é os cuidados com a infância e com a juventude, principalmente dos nossos acolhidos. E hoje nós vamos trazer como tema programas pós-acolhimento, o INSAPROA num todo e o Observatório Salesiano de Juventudes. Bom, de pronto eu passo para Renato Ferreira Machado, coordenador do INSAPROA, para que ele possa tecer as considerações. Bom dia a todos e a todas que estão se conectando com a gente. É uma alegria poder receber todo mundo aqui nesse espaço virtual, que é, nesse momento, a própria Faculdade Dom Bosco, nessa atividade, que é a primeira, se Deus quiser, de muitas que virão pela frente, a partir dessa iniciativa, esse nosso primeiro Fórum Cuidados em Rede para a criança e o adolescente. Eu sou o professor Renato Ferreira Machado, sou coordenador de pesquisa e extensão da Faculdade Dom Bosco e também coordenador do INSAPROA, Instituto Salesiano de Promoção do Adolescente. O INSAPROA congrega nele o conjunto dos institutos salesianos da Faculdade Dom Bosco, o INSAPECA, Instituto Salesiano de Pesquisa sobre Criança e Adolescente, o INSABRIGO, que mais diretamente está promovendo esse nosso encontro, o Instituto Salesiano de Apoio ao Abrigado, e o INSAJUR, o Instituto Salesiano de Justiça Restaurativa, que trabalha com adolescentes em conflito com a lei. E já falei em outros dias aqui, esses institutos realizam diversas atividades junto à comunidade, sempre com foco na vida e na realidade das crianças e dos adolescentes. E junto aos institutos nós temos, estreando esse ano na faculdade, o Observatório Salesiano de Juventudes, que trabalha com a pesquisa e assessoria sobre as realidades de juventude. O observatório hoje vai ser um dos nossos painelistas, através dos seus dois assessores que eu vou apresentar daqui a pouco mais. Faculdade Dom Bosco, que no ano que vem completa 20 anos, ela nasce com um enfoque, nasce com um olhar que remete ao início da obra salesiana lá com Dom Bosco. Dom Bosco, quando inicia a obra salesiana, ele, aliás, antes mesmo de iniciar a obra salesiana, na Itália do século XIX, ele, como sacerdote, ele é designado para trabalhar com adolescentes encarcerados da Itália. Naquele momento, lá na Itália, não existia nenhum código penal que diferenciasse o adulto do adolescente, enfim, da própria criança, na questão de crimes e tal, de criminalidade. Então, o adolescente, quando era preso, ele ia para a cadeia junto com o adulto. E muitos adolescentes que Dom Bosco acompanhava, encarcerados, estavam condenados à morte e acabaram realmente sendo condenados morrendo, depois executados pelo Estado, naquele tempo. Então, Dom Bosco trabalha com esses adolescentes e, a partir daí, desenvolve aquilo que a gente chama de sistema preventivo. A pergunta de Dom Bosco é o que fazer para que eles não cheguem aqui. E, a partir daí, se desenvolve, então, toda a congregação salesiana. E quando nós temos esses institutos na Faculdade Dom Bosco, essa instituição de ensino superior salesiana do sul do país, nós estamos dizendo que todos os cursos da Faculdade Dom Bosco, na verdade, têm o seu enfoque nas realidades das crianças, adolescentes e jovens, principalmente dos mais fragilizados. E isso vai começar a se concretizar de forma mais prática, a partir agora dos próximos anos, através de alguns projetos integradores, onde os cursos da faculdade vão trabalhar diretamente com as realidades atendidas pelos institutos. Então, hoje, a gente vai ter aqui um painel, com pessoas super habilitadas para isso, para falar sobre uma coisa que nos é muito cara nesse abrigo, que é o programa pós-acolhimento.
a realidade que o Insabrigo trabalha, né, de adolescentes em acolhimento, institucionalizados, ela leva à pergunta sobre o que fazer após. A gente sabe, vocês todos sabem melhor do que eu, que o limite dos 18 anos de idade para o adolescente, para adolescente que estão institucionalizados, ele é a saída, né, da instituição e o passo que se dá no mundo, o passo que se dá na rua para se fazer a vida a partir dali. Mas o que fazer? Existem programas? Existe algum acompanhamento? Vamos trabalhar com isso durante essa manhã. Eu tomei a liberdade de preparar uma pequena introdução meio provocativa para aquilo que a gente vai ver. Eu, na minha formação, eu venho da pedagogia, tenho mestrado e doutorado em teologia, eu trabalho muito com a questão da relação entre religião e cultura, e estou sempre muito atento às narrativas e personagens que dizem respeito a algumas realidades com que nós trabalhamos. Então, eu quero trazer aqui duas narrativas e alguns personagens que dizem respeito à realidade de adolescentes em acolhimento, de adolescentes institucionalizados, e que talvez possam nos inspirar a pensar em algumas coisas em nível até de projeto. E depois disso eu quero apresentar nossos painelistas e passar logo a palavra para cada um deles. Então eu quero começar apresentando então o trailer de um filme que eu acho que é do ano retrasado, cujo personagem principal é um jovem institucionalizado. Renato, ele não tá passando aqui. Aqui para mim tá passando. Talvez seja o teu aí, João. O pessoal, vocês estão conseguindo visualizar o filme? Não. Sim, eu tô vendo. Sim, tava vendo. Passando, tá. Não, aqui não. Estão Então, vendo assim, aqueles que não estão conseguindo, gente, de repente saiam e entram de novo, que daí é problema no celular de vocês, no computador, porque está passando normal, Certo. tá? Tá, vou continuar aqui. Isso.
Então, o filme é de 2019, é um dos meus campos de pesquisa, quadrinhos, super-heróis e a relação disso com religião e cultura. Esse personagem, que originalmente era chamado de Capitão Marvel, e depois teve que trocar de nome por causa dos direitos autorais com a Marvel, né? A Marvel não existia quando ele foi criado em 1940, nessa revista aí, na Wiz Comics. Então ele lá na década de 40, esse personagem, esse menino aqui, Billy Batson, que é um órfão. Naquele tempo é um menino que está num orfanato. Né? Por que isso? Naquele contexto, a gente está no entre-guerras, ali no iniciozinho da Segunda Guerra Mundial, e existem muitos órfãos em decorrência da guerra. Né? Muitos pais foram para a guerra, né? Primeira Guerra Mundial, morreram na guerra, então a orfandade é muito grande, né? Nos Estados Unidos e em muitos países da Europa. Então é muito comum a gente ter orfanatos lotados. O próprio Superman, quando é criado em 1938, a primeira narrativa da origem dele diz que quando ele chega à Terra, ele é encontrado e levado para um orfanato também. Então, o Superman, originalmente, também é uma criança institucionalizada. Depois que mudaram a narrativa, ele cai no Kansas, aí tem a família que pega ele e tal. Mas aqui o Billy Batson, não. Ele é um órfão mesmo, e aí ele, lá pelas tantas, né, e tal, ele encontra esse mago. O mago se chama Shazam. E ele ganha esses poderes do mago. No filme de 2019, ele é um jovem institucionalizado nos tempos atuais, né? Ele já passou por várias famílias, e como ele tem uma verve muito rebelde, ele não fica em nenhuma família e tal, e aí o filme começa com ele indo, tipo assim, a tua última chance. Né? E aí então tem uma família que acolhe, que já acolheu várias crianças, enfim. E daí ele vai ter esse episódio com o mago. Eu acho que isso pode nos tocar bastante no sentido de entender a dinâmica desse personagem. Primeiro, o que é Shazam? Né? A palavra Shazam é esse acróstico aqui, que, ao ser pronunciada pelo Billy Batson, transforma ele nesse outro ser, que era o Capitão Marvel, e este ser tem os poderes que estão ocultos nas letras da palavra. Então, a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus, enfim, a rapidez não, mas a estratégia, enfim, de Aquiles e a rapidez de Mercúrio. São, né, enfim, mitologia grega. E eu, diante da realidade dos adolescentes institucionalizados, olhando para o Shazam, que né, depois a DC muda o nome dele para Shazam, para não ter problema com a editora concorrente, que é a Marvel, eu fico perguntando um pouco como é que isso pode nos dar uma leitura de realidade a partir dos nossos adolescentes de forma simbólica. De certa forma, quando a gente fala em pós-acolhimento, talvez nós estejamos falando, talvez não, certamente nós estejamos falando no empoderamento desses adolescentes, em quem eles estão se tornando. E eu fico perguntando qual é a palavra. E assim como o personagem precisa dizer a palavra para ele se tornar, para ele adquirir esse empoderamento, qual é a palavra que precisa ser dita pelos nossos adolescentes em acolhimento? Nós escutamos a palavra desses adolescentes? Quais são as forças que eles trazem com eles? Porque vejam, né, todos os personagens mitológicos que formam o Shazam são personagens lá da antiguidade, ou seja, são raízes culturais, vamos dizer assim. Quais são as raízes ancestrais que estão presentes em cada um desses adolescentes em acolhimento? Eu até fiquei pensando também que, claro, esse acróstico aqui, ele é formado por mitologia grega, e tem um personagem bíblico que é Salomão, mas a nossa mitologia brasileira, a nossa mitologia de matriz africana, que outras forças existem aqui que podem empoderar esses adolescentes em acolhimento, para que eles também possam dizer sua palavra e se transformar aos nossos olhos, e enfrentar também essas forças do mal que às vezes aparecem no caminho e impedem os projetos de vida. Né? Ali também, no filme, obviamente, ele vai encontrar com o supervilão com quem ele tem que lutar. Uma segunda narrativa, um segundo personagem que eu vou trazer agora está bem mais próximo de nós. E até eu conversava esses dias com a Rosi, no encontro que a gente teve. Está diariamente nas telas da Globo, esses personagens que eu vou trazer agora. Vamos olhar primeiro, depois eu faço o comentário.
Bom, essa é a novela atual das 9, chama Um Lugar ao Sol. Então, ela tem esses gêmeos, né, vividos pelo Cauã Raymond. E aí ela começa ali, é o primeiro capítulo, começa com essa adoção à brasileira, entre aspas, né? Os gêmeos nascem, a mãe morre no parto, o pai é muito pobre, leva os gêmeos para casa e não tem condições de criar. Até que uma vizinha vai lá e diz, olha, tem um casal tá por aí que quer adotar crianças, né? E aí eles vão lá com um maço de dinheiro e quando chegam lá desistem de um e levam o outro. Então um gêmeo é criado por uma família de alto poder aquisitivo e o outro, quando o conselho tutelar fica sabendo que o pai vendeu o filho, o conselho tutelar retira e essa criança entra numa instituição. Então, no primeiro capítulo é mostrado também a saída da instituição, né, quando ele faz 18 anos, de um dos dois gêmeos. Né? E aí vem toda a questão dele saber que tem um irmão gêmeo e tentar se encontrar. E, bom, aí agora a trama já avançou, não vou dar spoiler aqui para quem quiser ver sobre o que aconteceu com esses personagens aí. Mas isso me remete a uma outra coisa. Para cada jovem em acolhimento que nós temos um outro jovem que não aconteceu do jeito que deveria ter acontecido a partir dos seus direitos humanos fundamentais. Para cada jovem em acolhimento, nós temos a retirada de uma série de direitos e possibilidades que ele poderia ter tido. Então, esse jovem tem um duplo que não aconteceu. E aí nosso olhar precisa ser esse também. Quem esse jovem pode e deve se tornar. E não é a gente que vai dizer, é o jovem que vai dizer. Nós não podemos ser messiânicos a ponto de escolher o projeto de vida do jovem, é ele que vai escolher o seu próprio projeto de vida. E aí, de novo, entram esses projetos e programas pós-acolhimento. E é interessante aqui, quando os dois se encontram, né, o irmão que foi criado lá pela família adotiva pergunta, que brincadeira é essa? E o outro diz, não é brincadeira, eu sou teu irmão. Isso é muito forte. Nós enxergamos no rosto do adolescente em acolhimento o rosto de um irmão nosso. E eu não estou falando de irmão de sangue, estou falando agora irmão no sentido cristão mesmo. É nosso irmão. Somos nós ali. Ele é o nosso próximo. Então, como é que a gente abre a porta e dá voz, ou deixa o espaço de fala para que ele também sonhe e realize e concretize os seus projetos de vida. Enfim, são provocações, né, essas duas mídias aí, o super-herói lá da década de 40, que está aí atualizado, já está sendo gravado o segundo filme do Shazam, e em breve vem o filme do Adão Negro, com o The Rock, que vai ser muito bom. E a novela, que está aí, e eu diria assim, acho que a gente precisa acompanhar também essas questões para a gente saber que discurso está lá. Existe uma grande pesquisa, né, quando se vai produzir um filme, uma novela, uma grande pesquisa de realidade. A própria Globo ela contrata pesquisadores para fornecerem material, né, para suas novelas e tal. E aí, dependendo do trabalho de roteiristas, direção, isso aí é mais ou menos aproveitado. Então é interessante a gente saber como é que essas realidades chegam, né, numa novela das 9, que, né, daí é algo que se torna popularizado e tudo. E acho que é uma janela muito grande para que a gente possa também falar, mostrar essas realidades com as quais, né, todos vocês já trabalham há muito tempo. Né? Essas narrativas são importantes. Então, eu quero apresentar nossos painelistas de hoje, um pouco na ordem. O que eu vou apresentar primeiro aqui vai ser o segundo a falar, porque o primeiro eu vou pedir que a Rosi apresente, porque ela tem todos os dados dele, e acho que eu não tenho esses dados, acho que vai ser melhor que tu apresente. Mas nós vamos ter, então, hoje conosco aqui, eu estou só fazendo a costura, nós vamos ter o Josimar Fernandes, educador e orientador social desde 2005, focado no protagonismo juvenil, facilitador de círculos de construção de paz, formado pela Júris, foi coordenador da República Degraus, trabalha hoje com jovens em situação de rua e drogadição, fornece assessoria e conhecimento para educadores sociais através do projeto Café com Educadores. Então, o Josimar vai estar aqui com a gente hoje conversando. E depois nós temos dois professores da casa. O professor Gilson Cardoso, que é filósofo, pastoralista, mestre em educação,
é um dos assessores do Observatório Salesiano de Juventudes e é coordenador da Pastoral Universitária da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, também coordenador da Pastoral Escolar do Colégio Dom Bosco. E também a professora mestra Patrícia Machado Vieira, pedagoga, mestre em Educação pela URGS, especialista em Adolescência e Juventudes, tem experiência como professora de anos iniciais, atua hoje como professora no ensino médio, também assessora e pesquisadora do Observatório Salesiano de Juventudes da Faculdade Dom Bosco. O Gilson e a Patrícia depois vão apresentar para nós o Observatório Salesiano e a pesquisa que o Observatório fez agora bem recentemente com o perfil de juventude. Isso é bem importante para que a gente não trabalhe com o jovem imaginário, né, da nossa cabeça, da nossa experiência, mas com o jovem real. Mas nós vamos começar com um aluno da Faculdade Dom Bosco, né, que eu vou pedir que a Rosi apresente, e que hoje vai também partilhar conosco a sua experiência de vida. Vou parar aqui a apresentação para a gente prosseguir. Bom, legal, parou a apresentação. Obrigada, Renato, pela introdução. Acho muito importante. Fiquei agora com vontade de olhar essa novela, sendo que eu não consigo, mas eu vou ter que dar um jeito de ver depois. No Globoplay, tá no Globoplay. Está liberado, inclusive, para não assinantes. É bem interessante. Ótimo, perfeito. Então, assim, gente, hoje para mim é um dia muito especial. Eu botei ali até no chatzinho, né? Preparem os lenços, porque ontem nós já choramos no final da nossa apresentação, né? Porque foi maravilhoso ouvir aquele coral cantando e dizendo que tudo vai passar, e é o que a gente acredita. Mas hoje, assim, primeiro respondendo ao Renato, né? O que a gente quer ouvir, qual é as palavras desse jovem? Eu gostaria muito de, cada vez que eu fizesse um convite para um jovem entrar no Instabrigo, ele me responder com as duas palavrinhas: eu acredito. Porque eu acredito neles. Eu acredito que é possível, sim, fazer uma vida diferente. E acreditando nisso, então, é que eu apresento o nosso primeiro palestrante, muito importante para esse trabalho todo, né? Alguém que lá em 2018, quando eu conheci e que estava saindo do acolhimento, olhou para mim e disse: eu acredito. E eu acreditei nele também. Então, junto a gente caminha de lá para cá. Então, apresento para vocês o João Ávila, um ex-acolhido de Porto Alegre, que mudou sua história, que mudou sua vida e que vem mudando sua história, que acreditou, né? Eu sei que muitas das coisas que o João vai falar aqui tocam muito profundamente nele, mas ele se dispôs a falar para trazer para nós o que pensa um ex-acolhido. Por quê? Porque a gente não tem esses dados. A gente consegue acompanhar eles no acolhimento, porém eles são segredos de justiça. Eu não posso dar rosto para esses adolescentes, eu não posso mostrar os vídeos que eu faço com eles, eu não posso trazer eles aqui e dizer para vocês, estes são eles, eu não posso, porque são segredos de justiça. Porém, o João, hoje, na maioridade, já saiu do acolhimento e ele pode sim trazer para nós a sua experiência, a sua história, a sua vivência. João Ávila, é com muito prazer que eu te recebo e passo a palavra para você, para que você conte para nós a tua história. Vai lá e diz o teu Shazam, João. Vou fazer o meu Shazam agora. Bom dia, bom dia. Eu agradeço o convite da Rô. Rô, foi tudo muito em cima, mas eu estou muito feliz de estar aqui, né? Eu adorei a introdução e tudo pro completo, né? Gente, eu me chamo João Ávila, né? Como a Rô falou, eu tenho 20 anos, sou estudante de Direito na Faculdade Dom Bosco. Meu sonho, desde criança, ainda bem que eu consegui esse sonho, alcancei. E fui abrigado por muitos anos em 3 redes de abrigo em Porto Alegre, junto com alguns familiares meus, né? Eu tenho um total, são 7 irmãos, eu fui acolhido com um pouco mais de 4 irmãos, então 5 foram acolhidos comigo nessa jornada de acolhimento. Sou órfão, né? Minha mãe morreu em consequência de doenças, em consequência de drogas, e por esses motivos, né, de drogas e negligência familiar, acabei sendo colocado numa rede de abrigo, né, para proteção e, né, para cortar esse laço familiar que estava sendo de alguma forma muito ruim para mim e para minha infância. Até então, estava se encaminhando aí, né, com meus irmãos, estava estudando, terminando o ensino médio, estava tudo certo. E uma coisa que muito me tocou durante essa jornada no abrigo foi a questão da saída, né? O que eu vou fazer
se eu não encontrar nada ali depois do abrigo, se eu não conseguir fazer nada que eu quero fazer, e o que vai acontecer comigo, né, se eu não for uma pessoa com emprego, se eu não for uma pessoa com uma moradia, porque o que acontece? Como eu sou uma pessoa órfã, eu nunca quis voltar para o meu seio familiar, né? E o objetivo de não voltar para o meu seio familiar é não voltar para a realidade onde eu estava inserido desde pequeno, que era a realidade de drogas, era a realidade de fome, né? Era a realidade de miséria, na verdade, porque eu passei por uma realidade bem forte, onde, né, a gente acabava não tendo o que comer, acabava tendo que sair à noite para catar garrafa, para catar latinha, para vender no outro dia e ter o que comer. Essa era a minha realidade até então, até ser inserido no abrigo. Então eu não queria voltar para isso. Nunca quis. E todo mundo diz, João, tu tem um talento, tu é inteligente, tu quer ser advogado, tu tem que ser advogado, porque tu é um guri incrível. Né? Eu sou um guri incrível, eu quero ser isso, eu quero ser tudo mais. E onde está a oportunidade em tudo isso, né? Porque se tu não tem e-mails, né, e não tem gente para te dar um lugar de fala e para tu apresentar uma oportunidade ou querer uma oportunidade, não tem o que se fazer, né? Só meros pensamentos doces, né, na cabeça de um adolescente que nunca vai ser realizado nada, né? Então, com isso, eu tive meus 2 irmãos menores sendo adotados, né? A minha irmã também acabou sendo adotada bem na finaleira ali, dos 17 anos, e eu acabei fechando os 18 anos dentro do abrigo. E com essa maior preocupação de onde eu vou ficar, o que eu vou fazer da minha vida, e eu vou terminar o ensino médio e eu quero alguma coisa além disso. Então, eu me lembro que na época dos 18 anos, foi em 2019, eu estava desempregado, eu tinha terminado o projeto Pescar que eu fiz né, que é o projeto de jovem aprendizagem, tinha terminado. Eu sabia que com salário de jovem aprendiz eu nunca conseguiria pagar um aluguel. Isso é uma realidade, né? Infelizmente. E eu não tinha muita experiência. Até que então, daí eu decidi fazer uma postagem no LinkedIn solicitando uma luz, pedindo, suplicando uma luz, porque eu estava muito desesperado, eu estava quase entrando em depressão na época, porque eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu precisava de um emprego, eu precisava de uma saída para isso. E uma coisa que acabou acontecendo foi a oportunidade que o Sicredi me deu de eu trabalhar como temporário, né, na rede de atendimento do Sicredi. Isso foi um milagre na minha vida, onde foi também que a Rô acabou entrando em contato comigo de novo, né? Acabou sabendo da minha postagem, acabou falando comigo sobre bolsas de estudo, mas a gente já chega lá sobre isso. O que eu quero tocar mesmo, falar para vocês hoje, que é o tema, né, principal, é saber que eu não tive plano, porque não me ofereceram a oportunidade de ter um plano, né? Eu estava na rede de abrigo e eu tinha muitos sonhos, eu tinha muita capacidade, mas eu não tinha ninguém para dizer o que você quer, vamos lutar por isso e vamos criar um plano para isso. Quando eu fui falar sobre plano de vida, foi bem na finaleira mesmo, assim, do abrigo. Eu tinha um plano de vida, eu já estava naquela realidade, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, eu sempre tive isso em mente, mas eu nunca tive uma equipe técnica de assistência social, de psicólogos, né, uma rede de apoio de educadores dentro do abrigo que possa, né, dizer para mim, vamos criar um plano, vamos sentar, vamos construir tudo isso, porque é uma coisa que não é se falado, né? Eu sempre digo que o jovem, quando ele é acolhido, ele vive numa realidade, numa bolha muito grande de proteção, que é o quê? Tu tem a tua comida na mesa, tu faz as coisas dentro de casa, tu vai para a escola, tu nem sabe por que vai para a escola, porque não se fala o conceito de escola, não se fala o conceito de estudo dentro dos abrigos, só se fala como uma obrigação, né? Não se traz que aquilo pode mudar a vida de alguém, é uma coisa muito forte que se tem, que se fosse fazer um plano de vida, a escola seria o ponto principal, né, de tudo isso, eu acredito. Seria o start de tu tem noção do que é o estudo, tem noção do que é as coisas básicas, e através dessas coisas básicas tu vai construir, né, coisas além disso, né. Então,
eu estava zerado ali com o plano de vida, não tinha uma equipe técnica falando comigo sobre isso, não tinha nenhum um educador social, eu estava assim, ó, falido em planos, falido em planos dali dos 18 para cima, e vivendo não naquela bolha, né? Porque eu nunca me contentei com isso, né? Então eu sempre fui atrás, eu acabei indo atrás então de emprego, acabei conseguindo esse emprego e acabei entrando em contato novamente com a Rô, através do Instabrigo, que foi onde eu tive contato em 2018 realmente com ela ali, que a gente estava falando sobre o plano de vida, que eu enchi meus olhos de lágrima, e quem me levou esse dia, eu falei assim, gente, se não for isso que a gente quer, não sei o que mais que precisa, né? Porque a gente precisa disso, os adolescentes precisam disso, né? É uma oportunidade onde tu vai poder falar sobre o que tu quer da vida e alguém que vai te apoiar, que vai te ouvir, né? Que tu não vai precisar viver naquela bolha e tu vai construir sonhos mais sólidos, né? Então eu pensei, eu acredito realmente, que é o que a Rô falou, né? Que ela quer ouvir dos jovens, eu acreditei, tanto que eu estou aqui. E eu tenho uma coisa muito importante, eu não sei se a Rô ficou sabendo, foi através da faculdade, quando eu ingressei na faculdade, que eu pude ser efetivado dentro do Sicredi, né? Que foi assim, algo, foi estrondoso. Estrondoso. Infelizmente não estou mais lá, mas eu acredito que foi uma oportunidade muito grande. E então a questão da faculdade, a questão da preocupação com o emprego, eu estava super bem nessa época, através, né, claramente dessa bolsa de estudo, quando eu fiz a minha inscrição na faculdade, né, a minha matrícula. A minha chefe logo enlouqueceu, já querendo que eu mandasse para ela, já, a chefe super querida, né? E ela querendo que eu mandasse, não, vamos te efetivar, vamos isso, sabe? E por quê? Eu, uma pessoa sem experiência, né, de mercado de trabalho, zerado, né, ali entrando na faculdade, sem conhecimento nenhum, né, sem conhecimento técnico, e aí ter duas pessoas, né, que acreditaram, a Rô, através da bolsa de estudos aí, e do plano de vida, né, que ela tá sempre me apoiando até os dias de hoje, e a minha chefe que acreditou ali, né, me oportunizando um trabalho, né. E eu acredito que eu não precisaria passar por todo esse tormento, né, de ficar dias, né, sem dormir direito, pensando no que vai ser de mim, se, né, tempos antes a gente já pudesse falar dentro de um abrigo, né, uma coisa tão básica que é plano de vida, o que vai ser de ti, tu é um jovem, tu é um ser, né, que vai entrar para a sociedade logo, logo, como um adulto, e o que tu quer fazer da tua vida, né, e vamos falar sobre realidade. Tu vai passar trabalho, infelizmente, tu vai ter muitas dificuldades, como todo adulto tem, só que se tu não tem uma rede de apoio, é 3 vezes, 4 vezes pior, né? Então eu acredito que seja basicamente isso assim que eu tenho para passar. E acreditem na Rô, gente, acreditem mais. Cada vez mais. Oh, meu querido, que felicidade de te ouvir falando, né? De saber que realmente tu já deu certo, João. E eu oro a Deus para que tu seja um excelente advogado, para que tu possa realizar teu sonho de ser um juiz de direito da área da infância, aquele que vai fazer a diferença, sim, para as crianças que estão no acolhimento. Eu ainda verei isso, hein? E como eu já te falei, eu só largo da tua mão no dia da tua formatura, que eu vou estar lá para ver tu te formar. Com certeza absoluta disso. Tu é um case de sucesso que eu trago com muito carinho, porque tu disse, eu acredito, quando eu te convidei, na vez que eu fui lá dentro do Sicredi conhecer a tua chefe, e que ela me disse, se o João estiver fazendo uma faculdade, eu efetivo ele, e eu fui em busca disso, e a gente conseguiu, porque eu acho assim, quando a gente tem um sonho, a primeira coisa a gente tem que visualizar aquilo que a gente quer, e tu fez isso. Né? E muitos mais jovens precisam fazer isso. A segunda coisa é buscar meios de conseguir isso, e tu também aceitou os meios que a gente te ofertou, né? O Insabrigo veio para te auxiliar e tu aceitou isso. Então, assim, é saber que a gente está no caminho certo, né, Renata? É saber que o Insabrigo, sim, ele deu certo já, porque sendo você um case de sucesso, o Insabrigo já deu certo. Eu tenho certeza absoluta disso. Não é à toa que a gente está hoje envolvida na extensão da faculdade, na base curricular dos cursos da faculdade, porque é uma necessidade. A Faculdade Dom Bosco é pioneira nisso. E eu espero, sinceramente, que a gente consiga levar o Insabrigo para todos os lugares onde existem Dom Bosco.
para todas as pessoas que acreditam no trabalho de Dom Bosco, e eu já disse para o Renato, me proponho a viajar, fazer o que tiver que fazer para que isso seja implantado em mais lugares. Existem Joãos por aí precisando do Insabrigo, a gente sabe disso, né? Renato, passa a palavra para ti, porque hoje eu já ganhei minha manhã com a falada do João. Legal. João, só posso dizer uma coisa para ti, João. Shazam. Shazam, é isso aí. Isso aí. É isso aí, cara. A palavra do sucesso. Não é isso, mas tem que encontrar a tua palavra, né? Talvez o teu acróstico não seja esse, né? Tem que encontrar a tua palavra, as tuas forças, aquilo que tu traz como memória. É isso, né? É só um gancho pequeno aqui, e já recebendo o nosso querido convidado Josimar, a Faculdade Dom Bosco, ela, a partir deste ano, ela começou uma expansão pelo EAD, né? Então nós estamos em várias cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e já temos planos para o Paraná também. Em todos esses lugares vai ter também Insabrigo, né? A sede é em Porto Alegre, mas em todos os lugares vai ter Insabrigo. Então a gente vai ter que se articular nesse sentido e começar a ampliar nossas redes e encontrar e dialogar com pessoas que trabalham com isso. Josimar, muito bem-vindo ao nosso meio. Que bom poder estar aqui com a gente. Vai ser uma alegria te ouvir. E a gente está aqui, então, pronto para escutar o que tu traz para nós. Seja bem-vindo, a palavra é tua. Primeiro, um bom dia a todos aí, agradecendo a participação, né, pelo convite da Rô, e muito grato agora no finalzinho conseguir me articular aqui. Não sou muito bom com essas questões tecnológicas, pedi apoio por isso que é bom ter filhos, né, jovens, já ajeitaram, já organizaram aqui. E então, muito grato também, faço das palavras da Rosa minha, de ouvir o João, né, o João, ele passou um tempo aqui, eu tive essa oportunidade de fazer uma entrevista com ele aqui na época da Degraus, ele veio aqui conhecer, e fiquei feliz que ele gostou muito, e fiquei muito feliz quando houve a ligação dizendo que o João não viria para cá, que o João iria para um espaço onde ele iria se organizar ele mesmo. Por que eu fiquei feliz? Porque desses 15 anos de trabalho com jovens, né, uma das minhas bandeiras é o protagonismo juvenil. E quando eu vejo um jovem, né, obtendo esse protagonismo, né, e lógico que esse protagonismo, às vezes a gente fala, não, o jovem ele tem que andar sozinho. Ele tem que andar sozinho e esse é o nosso objetivo. Mas ele precisa de mentores, de pessoas que possam, a cada caminhada, a cada passo, ser cada vez mais firme diante do tal objetivo, né, como o João falou ali do plano de vida, né? Então, o meu trabalho ele começa com acolhimento, né? Eu trabalhava em outras redes, eu trabalhei com os primos do Dom Bosco aí, Rose, com os Mulhaldinos, né? Eu nasci ali, criado no Morro da Cruz, um jovem, né? Qual, daqui a pouco, a visão que se tinha de mim é que eu fosse me envolver no tráfico de drogas, é o que tinha. Não gostava muito de estudar, porque não me foram criadas possibilidades de gostar de um estudo. Então, quando eu fiz alguns cursos ali, incomodei muitos padres, né? E depois, com um tempo, depois de sair do exército, eu fui convidado para fazer um curso de educador. E eu fiz aquele curso, eu era porteiro na época, fiz um curso, né? E ali eu encontrei meu mundo. Ali encontrei realidades aonde eu vivia como educando e eu sei o que se passa, essa questão de insegurança, a questão de futuro, de planejamento. Eu também não tive pessoas que sentaram do meu lado, fazer um plano de vida, tu quer fazer uma faculdade, o pensar de fazer uma faculdade passava muito longe, né? E aí, eu quero ingressar nisso. Ali eu comecei esse trabalho em 2005, né? Com os Muri Altos, fiz o curso e fui convidado para trabalhar no projeto Morro da Cruz para a Vida, que era jovens da própria comunidade que receberam um curso de educador social e eles voltariam para a comunidade, né, do Morro da Cruz, para fazer atividades com os jovens ali do Morro da Cruz, crianças, jovens e adultos. E ali eu passei por todas as áreas, desde empreendedorismo social até a educadora ambiental, né? Trabalhei com diversos grupos ali do próprio Morro da Cruz, enfim.
Depois dali eu fui trabalhando com Jovem Aprendiz, até em 2013 eu caí no acolhimento. Aí trabalhando no acolhimento, trazendo algumas características de trabalho de outros aspectos, eu me deparei com uma realidade no acolhimento. Comecei a ver jovens que faziam 18 anos, né? E eu caí bem nos antigos abrigos João de Barro, quero, R11, R12, né? Quando eu cheguei lá, o pessoal falou: o que tu quer aqui, cara? Volta para onde tu trabalhava lá com o Jovem Aprendiz, com os alunos lá, né? Tu, mas por quê? Cara, tu vai ver que isso aqui é um inferno. Eu disse: é inferno por quê? Aí comecei a ver aquela realidade de brigas constantes, dos meninos que vinham, o regresso da fase. E eu comecei, cara, aqui é meu lugar. Vamos lá. Arremanguei as mangas e comecei a trabalhar primeiro conscientizando os educadores, né? Da importância do trabalho, deles estarem ali. Aí depois comecei a desenvolver alguns trabalhos na linha do esportes, trazendo atividade diária para os jovens. E ali eu fui criando o respeito para aqueles jovens, né? Eu não era, né, não que toda instituição tenha, mas eu não era aquele perfil de educador que às vezes fica sentado no sofá, mandando eles fazer as coisas, mas eu gostava de interagir. Eu sou muito imperativo, né? Não, vamos para a praça jogar bola, vamos fazer uma atividade, levava os meninos na época para passear, para conhecer Porto Alegre, vamos para a Redenção, vamos. E aí tinha alguns colegas que diziam assim, cara, né? Alguns falavam, vassoura nova varre bem, né? Tipo, educador novo com todo gás. Eu era jovem também, né? Comecei a atuar na área da educação jovem. Só que daí eu fui ganhando o respeito daqueles meninos e fui fazendo uma amizade com aqueles meninos ali. E aí se deparou com um deles fazendo 18 anos. E eu fui ver para onde ele ia. Para onde esse jovem? O assistente social falou, são duas coisas. Ou ele vai voltar para a família de origem onde ele saiu, né? Tá, mas não foi lá que ele conheceu o tráfico, não foi lá que ele caiu. Ou ele vai para um espaço. Na época, os meninos iam para a Casa Amarela. E a Casa Amarela ela era um abrigo, né? Não sei se vocês se lembram. A Casa Amarela ela era um abrigo de menores, mas também recebia alguns de maiores. E eu fui lá, visitei, coisa e tal. E alguns meninos gostavam de ir para lá, outros meninos não gostavam de ir para lá, por causa da questão da sedação do remédio, coisa e tal. Depois eu vim trabalhar na Casa Amarela também. Entendi um pouco a questão da Cristina, a questão de dar medicamento para os meninos, né? Para deixar eles sedados, porque eles serem muito imperativos. Eu disse, não, mas não é por aí, enfim, o trabalho, né? Enfim, passei pela Casa Amarela e ali, na Casa Amarela, junto com os demais, para onde vão esses meninos depois? Eles vão voltar para o contexto. Eles precisam ter um lugar onde eles possam um pouco se organizar, porque eles vão voltar para a família de origem e quase, não sei quantos por cento, mas a maioria não está preparada para receber aquele menino depois de 18 anos, né? É um menino desconhecido que cresceu, que está grande, né? Ou menina, ou menino, e agora vai vir aqui para dentro, vai comer comida, vai ficar na frente da televisão, vai ficar vendo desenho. Eu disse, não, esses meninos precisam ir para o lugar de treinamento mesmo. Né? Aí foi quando primeiro eu peguei o Kevin e trouxe o Kevin. Não digo adotar, porque ele já era de 18 anos, né? Ele veio morar comigo. Eu disse, vou fazer uma experiência com ele. Logo em seguida, os meninos ficaram sabendo que o Kevin estava comigo, eles vinham, né, para minha casa, me procurar. E eu disse para um amigo meu, cara, fica com o Israel, cara, na tua casa, ajuda ele aí, vamos montar uma casa. Enfim, conseguimos uma casa com uma ajuda de uma igreja e ali nasceu a República de Graus. Né? E ali, eu, de certa forma, eu digo que a minha pedagogia de trabalho é a rapadura, né? Eu sou firme, mas doce, né? Eu digo, quando eu chegava lá, vi os meninos sentados, assim, e a minha esposa, vou fazer um almoço para os guris, vou fazer um... Não, você não vai fazer, não. Eu quero que eles deixem o fumasquim que eles vão fazer ali naquela casa ali, porque estão com a casa mobiliada, a igreja mobiliou, eu quero ver o que eles vão fazer, qual é a perspectiva deles de vida. Vão ficar lá como se fosse abrigo, né? Ficar sentadinho lá, vendo o céu passar. Não. Aí chegava lá de noite. E conversava com eles, botava eles a sentar, assim, fazer uma reunião. E aí, o que vocês fizeram hoje? Estavam tudo coçando a cabeça. Ficamos aqui, pô, um ficou vendo desenho, tá, eu fui ali na esquina ali, pô. Pois é. Gente, vocês não estão mais no abrigo. Vocês hoje começam uma fase adulta, né? A sociedade vai cobrar de vocês lá agora essa fase. Se vocês fizerem algo agora, vocês não vão mais para a fase. Vocês vão lá para o casarão lá, né? Então é o seguinte, cara, vocês precisam agora, rapidamente, criar esse start aí, cara, para a vida. Então, a primeira coisa, vocês comeram o que hoje?
Tinha ali, não sei o que. Pois é, vou ensinar uma coisa para vocês que o livro preto diz assim, ó, do suor do teu rosto comerás. E aí eu comecei a falar, cara, nós precisamos trabalhar, vocês precisam trabalhar para... A igreja mobiliou isso aqui, a igreja botou... Mas vocês precisam manter, porque às vezes vocês não vão ficar aqui para a vida toda. A igreja fez uma república, ela não vai fazer um asilo para vocês. Então, galera, bora lá sair. Aí vem aquele plano de vida, né? Eu e mais alguns amigos educadores, né? Sentávamos com eles para poder fazer um plano de vida. Cara, o que tu quer ser? Eu quero ser educador, eu quero ser não sei o que, tá, olha só, precisa de ensino médio, como é que tá os estudos. Consegui, na época, uma escola de parceria que é lá na Oscar Pereira, que é acho que é dos maristas. À noite ela funciona como um EJA. Comecei a matricular os meninos ali, né? Porque eles têm um acompanhamento. Veja só a rede, né? Lá aquela escola tinha 2 assistentes sociais e tinha um acompanhamento para jovens adultos. Eu não gosto de dizer perfil, mas para jovens adultos que tinha aquele tipo de comportamento, às vezes que sempre foram excluídos dos estudos, não gostavam, passavam por algumas escolas que, tu não quer estudar, tudo bem, fica aí. E lá tinha toda uma didática de despertar, né? Como o Rubem Alves, né, um grande educador, disse que os educadores devem despertar os jovens para esse protagonismo, para essa atitude de vida, perspectiva de vida, né? E lá eu vi isso. Então, bora matricular os meninos lá, além deles darem passagem e alimentação, né? Então, comecei a fazer umas redes de os supermercados aqui da volta, comecei a falar do projeto, é uma república de jovens que saem de lugares assim, coisa e tal. E aí foi tomando corpo. Ao longo do tempo, depois, agora em 2019, já, antes da pandemia, né, que já estava aquela onda, a gente fez uma parceria com a República Atos, né, com o projeto Atos 29, no qual eu tinha saído de uma rede que eu trabalhava como educador, trabalhava em 2 redes, né, 2 organizações, uma só para manter a República. Porque a gente sabe que esse menino, a maioria dos meninos, eu me lembro da minha esposa, vamos aceitar só meninos que vão vir trabalhando. E eu dizia assim para ela, tá bem, mas tu vai ver que a realidade não é essa. Aí quando chegava assistente social, coisa e tal, eu dizia, como é que tá a questão do trabalho, curso? Pois é, né? E aí eu olhava para minha esposa, o que eu te falava? A maioria desses jovens, principalmente na época que vinham da Rio, que hoje é R11 e R12, né? Mas na época da João de Barro, eram jovens regressos da fase que perspectiva de trabalho zero. E aí eu comecei a falar para ela, tá, e o que nós vamos fazer? Como é que a gente vai manter esses jovens? Vamos ter que procurar soluções. Não adianta a gente focar no que se não tem. E aí a gente foi criando, né, a rede de apoios com pet shoppings, né? Naquela época não estava estourando, hoje está estourando as questões de barbershop, né? Porque para ter um curso rápido, né? Um curso rápido para o menino já pegar o dinheiro, já exercer. Então a gente conseguiu parceria com o pet shop, hoje tem o Kevin, o menino que morou comigo, ele foi o primeiro da República, né? Ele hoje trabalha, ele é um groomer, né? Viaja para São Paulo, ele trouxe uma perspectiva de mundo para ele, o pet shop, que ele nem existia, e ele nem queria fazer na época, ele gostava de animal, mas não queria fazer o curso. Ele foi e hoje se descobriu, né? Hoje nós temos 2 jovens que passaram pela República de Graus e estão na Atos 29, né? Hoje eles já não estão mais, são educadores sociais, né? Um deles que era a época que eu conheci na Semi-Liberdade, e hoje ele trabalha num abrigo em Novo Hamburgo de meninos regressos da fase, né? Então ele continua, assim como o João falou ali, né? Até os dias de hoje, quando ele falou que a Rose continua dando essa assessoria, esses jovens precisam. Ele é educador hoje, ele tem 22 anos e ele sempre pede minha ajuda, para planejar, Josi, o que tu acha, que não sei, e a gente sempre vai despertando eles a ter esse olhar, porque o destino dele ele já sabe, ele só falta descobrir o que ele quer, né? E a gente vai colocando no meio do caminho, né? Olha só, o que tu acha, o que tu quer agora? Tu quer um carro, tu quer fazer faculdade, tu quer uma moto, né? Depende de ti, porque às vezes a gente também não pode cair nós como educadores e técnicos, cair
num caminhar com esses jovens de querer dar, que nem aquele pai que o sonho dele era ser jogador de futebol. E aí ele quer que o filho dele seja jogador de futebol. E o guri não quer, o guri quer jogar o campeonato Free Fire, quer ser jogador né? Mas o pai quer, compra tudo ali para ele, e ele quer, porque tem que ser. E às vezes, alguns educadores, alguns coordenadores técnicos que eu vi na rede, eles, não, tu tem que ser, cara, é a opção, tu tem que ser isso, tem que ser aquilo. E eu olhava isso, não, cara, a gente tem que despertar o jovem para o que ele quer ser. Advogado? Beleza, vamos ajustar, colocar as ferramentas no meio do caminho para que ele mesmo possa se ajustar e caminhar. Porque depois, lá na frente, vai ter a frustração. Pô, cara, mas aí para mim ser engenheiro, eu tenho matemática, eu não gosto de matemática. Pô, tu me instigou, tu falou que eu tinha que ser engenheiro porque ganha bem mais, que não sei o quê. Sabe? Daqui a pouco um menino desse vai ser o youtuber, né? Vai trazer falas em relação a isso, em relação à experiência de vida deles com acolhimento, e vai ajudar muitas outras pessoas e educadores, enfim. Então a gente tem que, nesse processo, eu fui vendo que, nossa, eu não posso impor, eu tenho que propor. O educador, dentro da rede de acolhimento, ele propõe. Vamos propor uma atividade. Né? Porque eu digo para alguns, quando eu faço café com educadores, eu digo, quando a gente impõe, a gente cai numa armadilha, né? De impor, porque os nossos jovens hoje mudaram. Né? Esse dia eu conversando com alguns educadores de acolhimento, e fico muito triste isso, que ainda com as contenções, né? Aí vendo assim o relato deles, cara, mas como assim, cara? Como assim você, não, porque os jovens assim, a gente bota no chão, a gente faz, e eu, não, cara. A tua maior contenção são as tuas falas, são as tuas palavras, são a tua percepção. Pô, aquele guri ali e o outro lá já estão com uma rincha, eu tenho que cuidar, porque senão vai virar. Mas, enfim, gente, essa experiência de acolhimento, eu comecei a ver os meninos, quando saíam do acolhimento, despreparados. Não sabiam distinguir o pano da louça e o pano de prato. Né? E eu comecei a ver assim, nossa, mas você não sabe ou você tá tirando onda com a minha cara? Daí eles olhavam pra mim, né? Um chamava de seu Jô por causa da questão da fase. Não, seu Jô, se a gente não sabe o que é o pano de louça, o que é o pano de prato. Nossa, cara, eles precisam dessa instrução. Quando eu fui trabalhar como pai social, né, tive essa experiência, ali eu vi que dentro de uma casa lar tem crianças, tem adolescentes, aqueles adolescentes com 12, tem adolescentes que já estão beira a fazer 15, 16, né? Então aqueles que estão com 17 anos. E eu comecei a olhar pelas reuniões das mães sociais e pela própria minha casa com a minha esposa, que os jovens ele já tem 17 anos, ele já vai sair. A nossa atenção é para as crianças, né? E eu comecei a ver que aquele jovem, em alguns aspectos, começou a regredir, com aquele medo de sair daquela rede, ou como o João mesmo falou, daquela bolha de proteção, por um inseguro que vai vir. Tá, eu vou para uma república, eu vou voltar para casa dos meus parentes que eu não gosto, o que eu vou, né? Porque aqui a casa tá prontinha, tem um sofá, tem computador lá, tem buraco na porta, não, eu não quero ir para lá, e começavam a regredir, tipo, fazendo com que aquilo para ficar no acolhimento. E aí eu comecei a ver, não, é preciso se fazer um trabalho, o acolhimento precisa fazer, a rede de acolhimento precisa fazer um trabalho de preparação desses jovens. E não com 17 anos, né? Muito antes dessa transição. Foi aí que eu comecei a trabalhar com a Arte 29, cara, a gente precisa fazer transição. Quando o menino tiver com 15 anos, a gente precisa, então, o acolhimento traz eles aqui, Josi? Não, a gente precisa ir até o espaço deles. Né? Eles precisam nos conhecer e nós passar uma segurança para eles. E não necessariamente ele precisa vir para cá, a gente precisa dar uma assessoria para eles, mesmo que ele não venha para cá. Daqui a pouco a gente começa a dar uma assessoria com esse jovem com 14, 15 anos, e ele não vai precisar ir para uma república, né? E dividir um quarto com mais 2, 3 jovens, ele já vai estar com uma autonomia. Aconteceu isso agora com o Peterson, da rede Restaurar de Alvorada. Ele ficou, a coordenação me veio me procurar, né, Josi, tu conhece a Atos 29? Conheço, a gente trabalha lá com eles, dá uma assessoria lá para eles.
tô preocupado com o Petros, eu vi falar lá que lá tem jovens que vêm da fase e coisa e tal, e eu não quero que esse guri se perca, que é um bom guri, assim, olha, se vocês ensinaram ele o bom caminho, ele não vai se perder. Vai ter jovens, isso passa, ele vai trabalhar num ambiente lá que vai ter jovens que vão usar drogas, que vão ter jovens que vão estar lá, que vão fazer outras coisas. Se você ensinou o bom caminho para eles, ele não vai se perder. E o Pertz, ele ficou acho que um mês, menos de um mês. Ele viu que aquele ambiente lá já não era mais propício para ele, ele já queria estar aí. Então ele alugou uma pensão, ele está numa pensão, morando num quarto, está trabalhando e se organizando, né? Para equipe técnica, aquilo ficou tipo uma frustração, porque, mas o guri não quis ficar. Eu falei, vocês conseguiram o objetivo de vocês. Se ele ficou 15 dias, ele ficou um mês, ele ficou 2 anos, vocês conseguiram preparar ele. A República foi despertar para ele que ele não queria mais dividir quarto e ele já estava seguro o suficiente para tomar um passo a mais. Tem muitos jovens que dão esse passo a mais, não conseguem e retrocedem para a República. Tem muitos jovens que acham que estão prontos, não conseguem. Às vezes se desligam da equipe técnica, ficam bravos com algum confronto, né? E não afronta que a equipe traz de crescimento. Mas depois eles voltam, né? E pedindo. E muitas vezes a equipe tem que ter essa sensibilidade, né? De poder continuar o processo. Vamos lá. Aonde foi que errou aqui? Não, pegava o dinheiro, só queria festa, não pensei no futuro, não pensei numa poupança, gastei o dinheiro do aluguel, e aí o cara do aluguel me correu. Pois então, por isso que é importante o sentar, o planejar. Então eu digo que é importante trabalhos como o Insabrigo, de total potência hoje, porque é o que eu digo para muitos... Eu estou muito feliz com o desempenho da Atos 29. A Atos 29 hoje tem a República, né, que está inserida ali de jovens, aqui em Porto Alegre. Tem repúblicas que abriram também para a questão da perspectiva de pessoas moradores de rua, né? Que hoje eu estou trabalhando no albergue. E, gente, eu fico triste isso, quando eu vejo jovens que eram meus na Casa Lar, jovens que foram meus nos abrigos, estão em situação de rua. Então, quando eu vou conversar com eles, com a equipe, eu faço algumas perguntas, né? Perguntando qual foi o processo de morar de rua. Muitos deles, gente, a questão foi morar com os parentes, voltar para os parentes, que mal conheciam eles. Ele foi parar com 4 anos no acolhimento, fez 18 anos, voltou para a casa desses parentes, né? E às vezes volta, como o João falou, volta naquela bolha de ficar jogando joguinho, sentadinho, porque tem a tia da limpeza que vai limpar, porque tem a mãe social que vai fazer a comidinha, né? Então, eu começava assim, qual é o tio, qual é o vô, qual é o pai que vai querer um cara de 18 anos? Eu dizia para os guri, cara, ninguém vai querer, você vai morar num lugar, né? Você vai morar num lugar onde você precisa se desenvolver, fazer um arroz, ajudar no processo para onde você vai, seja para uma adoção tardia, seja boa, as pessoas querem, vamos lá, vamos fazer protagonismo, né? As pessoas gostam assim, então estimulava esses jovens a terem essas práticas, essas ações, e às vezes até com oficinas, vamos fazer uma oficina de alimentação, como preparar um feijão, como preparar um arroz, porque, gente, meninos jovens de 17 anos, 18, 19 anos, às vezes vinha jovens da fase, 19 anos para a República, não sabia fritar um ovo, né? E e aí o preparo, o acolhimento, ele tem que ter esse olhar. Então, quando a República de Graus nasceu, ela nasceu com esse olhar de elevar, de trazer degraus para a vida desses jovens. E nós ajudamos muitas pessoas muitos jovens que não passaram pela estrutura República, né? Nós temos a Janete, que passou, na época a gente não tinha Casa das Meninas, e aí eu trouxe ela para cá, a minha esposa deu um curso de manicure para ela, conseguimos assim. Então eu digo para alguns amigos que eu tenho, um deles é o Marcelo Drago, que sempre me ajudou, digo assim, cara, o Instituto de Graus ele não é um prédio, o Instituto de Graus é o trabalho, é a assessoria que a gente dá para esses jovens, trazer eles a um degrau, né? E a gente começou a ver também que a gente precisava trabalhar na rede com a questão dos profissionais,
com os educadores para abrir. Porque às vezes o educador, esse guri não quer nada com nada, esse guri só quer ficar aí jogando joguinho, só quer ficar no celular, só quer ficar aí, não quer fazer nada. Mas aí, educador, eu te pergunto, o que tu pode mudar essa realidade? Despertar nesse jovem, né? Que amanhã, eu digo para os jovens quando eu vou, de 15 anos, gente, vocês já estão se organizando, 3 anos passa muito rápido, né? 3 anos passa muito rápido, amanhã você já não está mais aqui no acolhimento. Aí você pensa, aquele curso que me foi me oferecido, né? São muitos jovens. Quando eu chego ali no albergue, tu vê assim, eles me olham, Josi, coisa e tal. Eu disse, cara, são 2 questões. Estou muito feliz de te ver vivo, que tu tá vivo, né? Mas triste de te ver nesse local, cara. Vamos mudar essa realidade, né? Então, hoje, o Instituto Degrau, a gente está fazendo uma pensão popular para ajudar esses, né? Mas mais voltado para a questão dos jovens, porque eu creio que a gente tirar os jovens que estão em situação de rua, né? Mais cedo, eles começam a se vincular com as pessoas que estão mais tempo, eles saem do albergue, não, vamos lá pro Centro Pop, vamos do Centro Pop, vamos lá pro restaurante popular, restaurante popular, vamos voltar pro albergue, aí eles ficam nesse ciclo. Então, os mais jovens, tu consegue criar uma expectativa desse plano, de poder conversar, de poder... Então, hoje, a gente está criando uma rede, é o que eu falo às vezes, né? Não falando mal das instituições religiosas, eu digo assim, já passou o tempo de irmos até a rua, cara, eles têm muita alimentação. Eles falam, eu sei que 9 horas vem um grupo que traz comida, 10 horas traz outro grupo que traz comida, 11 horas tem um grupo que traz cobertores, outro traz, eu digo assim, tá na hora das redes religiosas fazerem equipamentos que despertem essas pessoas, né? Tem aqueles que querem, mas aqueles que não querem ficar ali, por situação de drogas, por situação de outras, a saírem daquele ciclo ali. Romper o ciclo. Eu digo para ele, cara, rompe o ciclo hoje. Tá? Como assim? Cara, vai no Centro Pop, mas vai objetivo. É organizar o documento, dali tu sai, mano, bora pro cine, bora fazer alguma coisa, quebra o ciclo, porque senão tu vai ficar no ciclo, vai pro restaurante popular, fica lá do restaurante popular, vai pro outro lugar pra praça, espera até a hora do albergue. Quebra o ciclo. E eu tô falando de jovens com 20, com 21 anos, eu pego jovens com 18 anos que às vezes saem do acolhimento, não tem uma rede de repúblicas que não querem atender, que daí a equipe já vai lá, esse jovem aqui nem adianta vocês pegar, esse aqui não presta, entendeu? Daí o pessoal diz assim, a própria equipe está dizendo, vamos dar uma chance de 1 mês, vamos mudar isso, vamos dar uma chance, vamos conversar, vamos trazer um plano, 1 mês, né, conversando, estando mais em cima desse cara, despertando ele, falou, cara, essa é a tua oportunidade, bora lá, agarra com uns e dente, vamos. E aí tu vê aquela realidade sendo mudada, é muito legal, né? Tu vê um jovem que era gerente de uma facção criminal que tirava dinheiro dos comerciantes do centro, hoje, que é o Luiz, trabalhando na rede, sendo educador, com perspectiva também, ele é educador, mas quer ser advogado, né? Então, tu vê assim, nossa, não tem, o que a gente está fazendo, ainda que seja pequenas gotas, gotejar, já está começando a molhar, né? A molhar a rede para que a gente possa encharcar, né? Com perspectivas boas o nosso futuro aí, que são esses jovens que estão no acolhimento aí. Elcimar, muito, muito legal o teu relato, e eu quero só perguntar, e eu pergunto porque eu não conheço realmente, onde fica a Degraus e quantas pessoas hoje trabalham lá com esses jovens? A Degraus hoje, Renato, ela está numa nova fase que é de estruturação, né? Nós estamos vendo esse lugar agora para a gente fazer essa pensão popular, em parceria com a rede, né? Porque às vezes tem jovens que não vão se aderir no âmbito de acolhimento das repúblicas que se tem, né? Tem a República da Juntos aqui, que é que é a convênio com a FASC, tem essas outras repúblicas não conveniadas com a rede. Então, o Instituto Degraus, ela sempre trabalhou nessa perspectiva de assessoria, né? Hoje nós temos a questão de parcerias de fazer café com educadores, né? Hoje nós estamos montando nossa estrutura, né? A gente não sabe para onde ela vai. Era aqui na minha casa,
né? A República, não reativei a República, porque eu estou nessa perspectiva de reativar a pensão popular, né? Reativar a pensão popular. Então, a gente não reativou a República hoje, Renato. Então, a parceria que a gente tem hoje, os jovens, quando me ligam, nesse tempo nós estamos com aquela menina que está muito bem lá, Rose, me esqueci o nome dela. A Karen. A Karen, né? Quando a Rose me ligou, olha, Jô, não deu certo, aquela questão, a menina desde pequena, acolhimento, foi morar com o pai, hoje ela mora na casa de amigos, conseguimos levar ela pelo histórico dela, né? Conseguimos um acolhimento para ela na República de Graus, na República, perdão, da Atos 29. Né? Então, quando vem alguém me procura, a gente vai procurando essa rede aí, ó, para onde? Bah, esse aí nós vamos ter o abrigo de adultos no Bom Jesus, né? Porque geralmente são aqueles jovens que saem direto da fase, né? E que às vezes tem uma questão de dependência química, alguma coisa, então é oferecido para esse jovem, olha, cara, tu pode ficar para a República, mas vamos fazer um tratamento aí no CAPES, né, para que tu possa desenvolver num lugar apropriado para ti que é jovem. Quando o cara não quer, não quero, pá, quero, daqui a pouco a gente faz um teste, não deu certo, a gente nunca coloca assim, a gente sempre procura, ó, não vamos mandar o guri para rua, vamos sempre ter a rede, né, e daí o pessoal me chama, Josi, e aí, né, o que a gente pode fazer? Vamos colocar vamos chamar a rede para conversar, a rede de acolhimento de jovens adultos, né, os abrigos, enfim, daí a gente consegue. Então hoje, Renato, respondendo a pergunta, a gente não está com o lugar certo hoje, estamos com uma efetiva numa casa no Partenon, né, de começarmos no Partenon ali. Legal, tá bom. Não, que legal, legal essa questão de não desistir nunca daquele jovem, né? Quer dizer, por mais que se saiba de históricos, de problemas e tal, mas manter a firmeza de tipo assim, ó, se a gente não pode atender, vamos ver quem atende, vamos ver quem acompanha, né? Porque talvez essa seja uma das grandes questões, né? A falta de alguém do lado, a falta de alguém que vá mostrando caminhos, que vá acompanhando, né, essa caminhada desse jovem no protagonismo da sua vida, né? Muito bom, Josimar, muito bom mesmo te ouvir e saber de todo esse trabalho que se integra a tudo que a gente tenta fazer aqui na Faculdade Dom Bosco. Não sei se quem está conectado com a gente, se quer interagir, fazer alguma pergunta, comentário, vamos abrir um pouquinho para a gente dialogar aí com o Josimar antes de dar continuidade com nossos próximos painelistas. Alguém tem alguma pergunta, gente? Sim, eu tenho uma. Ninguém tiver uma pergunta. Tem algo para nós pensarmos, né? E o Insabrigo acho que pode nos ajudar bem. Se alguém tiver uma pergunta, eu tenho algo para trazer para nossa reflexão. Pode fazer, Sumar. Eu tenho acompanhado uma psicóloga, né? Ela participa de vários programas agora, não me vem à mente dela, né? Eu vejo alguns vídeos dela. E justamente eu fui à procura dela porque comecei a ver alguns casos de pais adultos, filhos adultos morando com os pais, né? E aí ela fala muito a respeito de algo que é cultural, né? Principalmente aqui, né, na nossa região, que nós somos latinos, então a gente tem uma outra perspectiva, né? E vendo esse desenvolver, assim, eu digo que as mulheres são mais maduras. Quando a gente abriu a República de Graus para os homens, a gente começou a ver que as meninas, na época, eu até gostei, vamos abrir uma casa para as meninas. Mas as meninas se organizavam muito rápido, cara. Elas tinham uma percepção de organização e meninas com filho, né? E aí eu comecei a ver, procurar e ver, estudar, ver, né? E a psicologia mesmo, aí os técnicos podem me ajudar. Nós temos um ritual, ela fala de assim, a gente não tem um ritual para a questão masculina, né? Como tem algumas culturas, né? Por exemplo, a cultura judaica, ela tem o bar uma coisa assim que prepara o menino com 12 anos, né? Então, é chamada rede ali, é uma espécie de uma formatura, acho que o Renato pode até me ajudar em relação a isso,
de visão de mundo. Olha, cara, agora, olha, tu vai ter que construir isso. E aí ele acaba caminhando com os homens mais maduros da família, e ele tem uma perspectiva. Na nossa cultura aqui brasileira, né, que a gente copiou, parece que vem dos gregos, estava estudando, tem a questão dos 15 anos, né? Então, 15 anos, quando a menina está debutando ali, tem essa preparação, tem esse olhar. Né? Eu sei porque eu tenho uma filha aqui de 15 anos e um menino de 14 anos. É 1 ano de diferença. Né? Mas parece que são 4, 5 ou 6 anos de diferença. Né? A minha filha aqui, com o grupo de jovens lá, onde ela faz parte, ela anda com 15 anos, ela anda com a galera de 22, que às vezes eu tenho que não, a galera tem 22 anos, eles já são de maior, filha. Segura o balanço aí, né? Ela tem 15 anos e o pessoal fica impressionado. E o meu filho tem 14 anos, ele já pega a galera da idade dele para baixo, de 12 anos, né? Ele tem a questão assim. E eu analisando isso, digo, cara, a gente precisa ter, e aí que tem a sacada do círculo. Eu fiz um curso, eu sou facilitador de ciclo de construção de paz, de ciclo de conflitos, né? E o ciclo, ele funciona como isso. Quando eu via o menino que estava saindo da fase e agora ir para a vida, né, voltar para a sociedade, e ali no ciclo tinha os parentes, me convidava, eu trazia o ciclo sempre nessa perspectiva, desse ritual de, cara, olha só o quanto é importante. E alguns meninos que tomaram esse start, na época eu comecei a levar o círculo nesse sentido de despertamento, como se fosse aquela, cara, olha só, agora não quero trazer esse peso para ti, mas o mundo espera uma nova atitude de ti agora. O que tu pensa em fazer? E ali já se tratava aquilo que o João falou, né? Os primeiros planos de vida ali naquele círculo, né? De saída dele da medida socioeducativa. Então, eu não sei, aí vocês fizeram a pergunta e eu pergunto para vocês, como é que a gente pode fazer isso? Não sei se é feito isso em alguns aspectos, da gente fazer o fechamento, porque eles pegam os meninos, era impressionante, né? O menino ia fazer 18 anos, no mesmo dia, 18 anos, e era final de semana, já queriam levar o menino lá pro acolhimento, lá pro acolhimento para a República já, sabe? No mesmo dia, nós, calma, espera aí, vamos fazer um ciclo, e às vezes a equipe levava o jovem e a equipe falava. E eu ficava só analisando o jovem quieto. Não, mas ele é bom nisso, ele quer isso, ele vai fazer isso, ele quer fazer isso. E eu chegava... Então tá, quando tava se encerrando, não, agora que vamos começar, porque eu quero ouvir do menino. Eu quero ver a fala dele, o que ele quer, o que ele espera. Quer vir para cá? Tu quer vir para cá, para a República? E às vezes um deixava a equipe assim, não quero. Eu quero ir pro... Daí o pessoal, não, mas lá tu não pode ir, porque lá teu pai não sei, sabe? Aquela questão assim. Então, a pergunta que eu faço para vocês, a gente tem isso hoje no acolhimento, uma rede, círculos de saída deles do acolhimento, que a gente possa construir esses, eu digo, de rituais de passagem, de construção do protagonismo. Fala aí, Renata, Rose, o pessoal que está por aí. Então, Josimar, ontem a gente teve justamente a rede do acolhimento debatendo conosco, tá? A Márcia, que é do desligamento da FPE, né? E tivemos isso muito importante aqui trazido. Eles estão, sim, fazendo todo um trabalho de desligamento desse jovem, começando com ele já ali para os 16 anos, 14 anos, que é a idade que o Insabrigo está hoje acolhendo esses jovens, né? E elas estão usando, sim, os círculos da paz, estão trabalhando com isso, legal. Já estão com 3 turmas formadas, né, de círculos restauradores da paz, e está dando muito certo. Então, isso assim é bem importante mesmo. Elas estão fazendo isso. Hoje, o adolescente já não faz os 18 anos e sai naquele dia. Eles estão trabalhando isso com calma, para que dê certo, né? Para que não dê problema. Nós temos uma pergunta para ti que eu acho bem importante. Como foi a conscientização na pandemia desses adolescentes, né? Houve muita contaminação. Como foi a assistência do poder público, diante do exemplo que tu deste do pano de prato, que eles desconhecem as coisas, tá? Pois então, eu participei de algumas... em relação à primeira pergunta,
na época de pandemia, a gente fez a transição bem no foco da pandemia, né? A Instituto Degraus aqui fechou e se juntou a Atos 29. Os jovens que estavam aqui foram para Atos 29, né? E a gente pegou bem aquele ciclo, assim, os primeiros a serem praticamente demitidos eram os nossos jovens que estavam se iniciando, né? Poucos foram aqueles que estavam inseridos em alguns programas Jovem Aprendiz que continuaram mesmo com a pandemia, né? Aqueles que estavam trabalhando, eles vieram até a perder o emprego. E ali a gente começou a ver aqueles jovens, né, ali na casa, ali, né, ociosos, enfim. E a gente começou com o trabalho de uns brownies, né, que daí a gente fez toda uma questão de lida. Depois a gente conheceu que eles poderiam trabalhar muito mais, porque é a questão que eu falei de impor, né? Não, vai ser feito brownie, vai ser feito isso, vai ser feito aquilo. Eu venho de uma linha de trabalho de práticas restaurativas, eu não consigo impor, eu tenho que trabalhar com esse jovem para ver o que ele pensa. Daqui a pouco ele não quer vender brownie, ele quer vender sanduíches, ele quer vender o cachorro-quente. Então ali a gente foi destinado à instituição lá, escolheu o brownies. E aí esses meninos, as meninas faziam e os meninos saíam para vender, né? E aí houve sim, trouxe uma boa rentabilidade tanto para eles quanto para a organização lá na época dos brownies, né? Não sei se vocês chegaram na época a ter esse cunho de conhecimento com o Instituto não, com a Atos 29 estava com os brownies ali. Também teve a questão de uma empresa que foi a Extratoras, né, de limpezas de sofá. E aí os meninos, foi comprado, o empresário comprou lá os maquinários, os meninos saíram para fazer limpeza. Hoje eu não sei como é que está, os brownies não estão funcionando. E depois os meninos e as meninas voltaram a trabalhar na rede, né, voltaram a conseguir emprego, enfim, e parece que pararam com isso. Então, em meio disso, dentro do equipamento que eu trabalhei lá, que era a Atos 29, não teve nenhum caso que eu me lembro que teve Covid, na época que eu estava lá, bem no fora da pandemia. A gente fazia esse trabalhar, era muito difícil trabalhar com esses jovens, né? Que eles saem assim, do acolhimento, tô livre, não tem mais aquela mala da mãe social me impedindo meu celular depois da meia-noite, não tem mais aquela, né? Então a gente tinha que trabalhar isso com eles também, porque às vezes o guri a menina ficava até altas horas, né? Sem sair para a rua com os amigos. Gente, nós estamos no período de pandemia, foi muito trabalhoso, mas graças a Deus a gente não teve surto de pandemia nem nada. Em relação ao poder público, eu participei de algumas oficinas, né, como educador social, inserido em equipamentos, e vendo essa realidade, esse olhar em relação aos jovens, né? E ali, na época, já falava algumas falas em relação à minha experiência, né, de trabalhar com esses jovens pós-acolhimento, nessa questão de empoderamento, de poder fazer com que o poder público tivesse esse olhar, né, para dentro das suas redes de acolhimento, né? E até mesmo na questão que eu digo assim, de cuidar de quem cuida, porque o desgaste é bem menos. Quando você prepara e traz uma capacitação para educadores em relação a deles ter um olhar de fazer um bom trabalho com os jovens, né? O pessoal que está na ponta, ele não vai se preocupar, o pessoal que está atrás, a coordenação ou o equipamento que está sendo, né, de cunho, prestando aquele serviço para o governo, né, a instituição, ele vai ter total segurança em saber, não, nós estamos dando a capacitação para esses jovens, para esses educadores, e eles estão lá na ponta reproduzindo, né? Isso eu vi no R10 quando eu trabalhei, e fiquei preocupado porque os jovens não entravam dentro da cozinha. Jovens de 17 anos não podiam entrar dentro da cozinha, eles não podiam lavar o prato deles. E aí era muito difícil isso. Só que isso não vem da coordenação, isso vem daí tu ia ver lá, isso vinha da organização, e depois isso também vinha lá de cima do poder público. Não, eles não têm acesso, eles não podem ter, porque eles podem pegar uma faca, porque eles podem pegar alguma coisa, mas isso nós vamos trabalhar, não vai ser assim, vamos entrar na cozinha né?
Então, se tem uma dificuldade. Eu não sei enquanto hoje, né? Pós-pandemia, estou para fazer um levantamento das instituições e até ela, ir na Juntos, né? Em alguns lugares não consegui ir para ter esses dados, esse levantamento, por causa do... por exemplo, da própria Juntos não consegui entrar por causa da questão da pandemia, né? Na época, eles estavam resquício para visita. Agora que está se normalizando, a gente quer ter um levantamento, o trabalho de degraus quer trazer esse levantamento, né, de perspectiva de trabalho, ver o quanto está sendo se trabalhado essas questões assim com esses jovens nos equipamentos, né? Não sei se eu consegui, se foi mais ou menos. Beleza, querido, beleza. Renato, contigo. Então tá, Josimar, obrigado. Eu teria 1000 coisas para falar sobre ritual, Josimar, porque é bem meu campo de pesquisa. Mas isso já vamos deixar marcado esse papo para uma outra hora. Com certeza a gente tem muita coisa e talvez até o pessoal do observatório agora talvez aborde um pouco isso. Então eu quero já, na sequência, passar para os nossos assessores do Observatório Salesiano de Juventudes, a professora Patrícia e o professor Gilson, para nos apresentarem um pouco o seu trabalho e como é que também o Observatório dialoga com essas realidades. Bem-vindos. A palavra está com vocês. Bom dia, Renato. Bom dia, Rosi, Josimar. Bom dia. Então, o meu nomezinho aí aparece Observatório, mas eu sou a Patrícia, né? Sou assessora do Observatório. E a gente vai conversar um pouquinho, assim, um pouco sobre o que é o Observatório e algumas ideias daquilo que a gente pensa que pode contribuir, né, com essa reflexão em relação ao acolhimento. Muitas coisas que o Josimar estava falando dialogam muito com o que a gente vai dizer aqui, né, tem bastante relação, então acho que vai ser uma oportunidade bem legal. Olá, bom dia a todos. Então, eu sou o Gilson, junto com a Patrícia, assessora, então, do Observatório Salesiano de Juventudes aqui na Faculdade Dom Bosco, né? Quero iniciar dizendo que é uma grande alegria estar podendo participar aqui desse momento com vocês, né? E de alguma forma contribuir também nessa reflexão tão bacana, né? E pertinente, né? Para esse nosso momento. Então, desde já, reforço o agradecimento, então. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, só para ajudar a gente a ir acompanhando o que está sendo dito, né? Deixa eu só botar aqui, pronto. Então, pessoal, nós somos o Observatório Salesiano de Juventudes, né? Nós representamos e acompanhamos o Observatório, né? Ele é muito mais do que nós, mas a gente gostaria de apresentar para vocês um pouquinho da nossa trajetória, que é bem inicial, e o que nós fazemos, né? Nós começamos a trabalhar efetivamente no início desse ano, mas já estamos há 2 anos no processo de construção dessa proposta, né? Então, o Observatório, ele leva esse nome, né, salesiano, pela questão da nossa identidade, né, institucional, e por ser um dos nossos princípios, assim, a manutenção da nossa identidade institucional e a garantia dessa identidade institucional com os salesianos, né? E o objetivo dele é pesquisar e ajudar a formar pessoas na área das questões de juventudes, né? De todas as temáticas pertinentes às juventudes. Claro que a gente vai dando passinhos pequenos, né? Aquilo que é possível, pouco a pouco, ir fazendo. Mas a ideia é contemplar tudo aquilo, todo esse universo que as juventudes representam, né? Hoje, de forma especial, falando com vocês em relação a esses jovens que estão saindo do acolhimento ou que estão em pós-acolhimento, né? Especialmente nessa perspectiva de pensar futuro, né? Isso que o Josimar falou muito, né? De não é da noite para o dia que o mundo, a chave vira e tá tudo certo, né? Esse é um processo que precisa ser feito junto, precisa ser acompanhado. Então, um pouco da nossa reflexão enquanto observatório passa por aí, né? Formar as pessoas, conhecer as realidades juvenis. A gente tem muitos discursos correntes na sociedade sobre quem são os jovens, né? Sobre o que eles pensam, o que eles fazem. Mas esses discursos são reais? A gente ouve os jovens, né? A gente para escutar e saber o que de fato eles pensam. Isso é muito do que a gente quer fazer, né? Do que a gente vem fazendo. Uma coisa bem importante para nós é que a gente não quer ser só um espaço acadêmico, distante das pessoas, distante dos jovens.
A gente tem como identidade ser aquilo que a gente conhece, né, para o carisma salesiano, como oratório. O oratório é o pátio, né, é o espaço de convivência, um espaço de aproximação dos jovens, é um espaço onde todos se sentem parte, né? Então, em muitas das nossas falas, a gente diz assim, todos nós somos o observatório, né? Todos nós fazemos parte desse espaço. Porque ele é um espaço, a ideia é que nós possamos olhar para os jovens a partir da realidade deles, não trazendo eles para a nossa realidade, mas indo ao encontro das realidades deles, né? Então, esse é um dos objetivos, a gente está próximo das realidades juvenis e próximo efetivamente, né? E a gente trabalha com 4 principais eixos de ação, que são a pesquisa, a formação, né, e especialmente a formação de educadores, de pessoas que acompanham jovens, a produção de conhecimento, de materiais, de cursos e divulgação daquilo que já existe, e o protagonismo juvenil, né, que é então essa formação dos próprios jovens, essa questão de fazê-los sentirem-se capazes, perceberem-se capazes de fazerem escolhas, né? De protagonizarem o seu próprio projeto de vida, de chegar num lugar e falar o que eles querem, né? Eu gostei bastante daquele exemplo que o Josimar trouxe de que o pessoal chega do acolhimento com o jovem e diz no que ele é bom. Bom, mas e o jovem? Ele tem que saber dizer o que ele é bom, ele tem que ser capaz de pegar a sua própria vida com as mãos, né? Mas isso é um processo de construção desse protagonismo, e esse é um dos eixos em que a gente trabalha também. E aí a gente fez uma pesquisa nesse ano, né? Já logo no início do ano começamos com os jovens que frequentam as presenças salesianas aqui no sul do Brasil. A gente está organizado na Inspetoria, né? O nome da nossa organização, que contempla Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Dessas presenças todas, são 13 cidades nesses 3 estados, nós conseguimos que 832 jovens entre 15 e 29 anos que frequentam os nossos colégios, as nossas paróquias, as nossas obras sociais e a Faculdade de Dom Bosco respondessem a esse questionário, né? E aí a gente tem alguns dados. O objetivo era mesmo olhar, né, para esses jovens, entender a realidade deles, a partir do que eles têm a dizer, para, a partir disso, num segundo momento, pensar ações mais qualificadas para aquilo que a gente faz, né? Os salesianos têm como principal carisma o trabalho com as juventudes. Então, para que a gente possa qualificar aquilo que a gente faz, seria importante a gente conhecer efetivamente. Então, como que foi a metodologia desses dados, que a gente vai apresentar bem pouquinhos aqui para vocês, mas que a gente coletou eles através de um questionário auto-aplicável. Nós conversamos com pessoas localmente, essas pessoas nos ajudaram, né? Fazendo o contato com os jovens, e aí, então, os jovens respondiam por conta, não tinha nenhuma intervenção externa, né? Então, eles responderam e nós tabulamos todos esses dados, e aí aqui, então, nós vamos apresentar, e o Gilson vai falar um pouquinho sobre essa perspectiva de futuro e projeto de vida para a gente, também a partir dos dados. Bom, então, a pesquisa essa que foi feita, é uma pesquisa assim bastante ampla, né, sobre vários assuntos, vários temas, né, porque a intenção, como disse a Patrícia, é que a gente, antes de qualquer coisa, assim, de pensar qualquer proposta de ação, qualquer intervenção com esse público, que a gente os conheça para pensar ações que sejam propositivas, né? E aí, então, como o foco aqui hoje é para a gente falar um pouquinho sobre o projeto de vida, a gente destacou, trouxe aqui algumas coisas, né, que nós achamos assim, interessantes, que refletem um pouco sobre isso, né? E aí a gente está vendo aí, então, três perguntas, né, da pesquisa relacionadas ao tema. O primeiro deles ali na perspectiva, assim, de qual dimensão, né, qual palavra que você relaciona. Quando fala em futuro, né, pensando, né, o que vai fazer no futuro, eram respostas livres, né? Então, apareceram ali, interessante ver que a que se destaca, né, que a maioria dos respondentes escreveram foi a palavra sonhos, né? Então, é uma juventude que tem no futuro a dimensão de realizar seus sonhos, né, de vida.
Depois vão aparecendo outros ali que se destacam, né? Projeto, né? Sucesso, dinheiro, felicidade, estabilidade, realização. Né? Então, a gente vê, assim, que são coisas muito da sua dimensão pessoal, né? E é interessante a gente perceber isso, né? O quanto é uma palavra tão, assim, subjetiva, né? Tão sonhos, né? Poderiam, né? Tantas coisas como aparecem ali destacadas, né? Mas a principal delas é o sonho, né? Então, essa, pelo menos, né? A partir do público que respondeu, né? A gente tem aí essa palavra destacada e todos os outros ali, as outras palavras ao redor, né? O gráfico ali ao lado, né, traz um pouquinho, então, sobre algumas frases, né? Tinham 4 frases, né, que falam sobre a dimensão também do futuro, e a pergunta era com qual a mais se aproxima da sua compreensão, né? O que tu se identifica mais, né? E então a gente tem ali, ó, né, a maioria dos respondentes, mais de 70%, dos participantes dessa pesquisa, escolheram ali a última pergunta, né? Eu sou responsável por ele, né, pelo meu futuro, pois as minhas escolhas de hoje influenciam no meu futuro. Então, a gente percebe, assim, que existe uma consciência, né, nesse público que a gente tem acompanhado, o quanto eles têm uma dimensão, assim, de comprometimento com o próprio futuro, né? Às vezes a gente ouve falas, assim, muito, né, de pessoas, né, de forma também, assim, muito superficial, dizendo que, o jovem não quer saber de nada, só quer aproveitar, né, não pensa no trabalho, não pensa no amanhã. E essa pesquisa que a gente fez reflete um pouco o contrário, né? Talvez o que possa, e aí é só uma percepção minha, né, não é nem, talvez às vezes as ações que a gente tenha, que os jovens tenham, não corresponda àquilo que eles pensem, né? Mas aí a gente teria que fazer uma outra pesquisa para identificar isso. Mas aqui, pelo menos em termos assim do que eles compreendem sobre o futuro, eles estão dizendo isso, né? Que se sentem responsáveis por isso, né? Depois a terceira pergunta, a opção 3, apareceu ali em segundo lugar com 15%, né? Outras pessoas também contribuem para a construção do meu futuro. Né? Então também essa dimensão de que o futuro ele é também compartilhado, né? É uma responsabilidade muito pessoal, mas que também outras pessoas influenciam, né? E podem contribuir, né, na construção do seu futuro. E eu, na parte de baixo ali, então, quando penso em escolher a minha profissão, o que mais me preocupa aqui para mim não está aparecendo direitinho, mas a realização pessoal aparece, né, em primeiro lugar, assim, pela maioria das pessoas, né? E esse também é um dado interessante, assim, porque a gente percebe também o quanto essa dimensão da realização pessoal, do ser feliz, né, aparece em primeiro lugar, antes do que estabilidade financeira, né, depois ali sucesso e competência, né, em segundo lugar, depois a gente vai para... E não estou entendendo, não estou identificando ali, qual profissão... indecisão quanto a qual profissão seguir, né? Então, esses dados assim vão trazendo para a gente uma realidade de alguém que está preocupado em ser feliz, né? Ele quer se realizar na vida, né? E a profissão é uma consequência disso, né? Por outro lado, é uma consequência, mas é algo também importante, né? Porque se aparece ali a indecisão sobre qual profissão seguir, significa que eles estão pensando nisso, né? Pode passar, Patrícia, por favor. E assim, e aí nós trouxemos então esses dados aqui, porque a gente queria conversar um pouco, compartilhar com vocês assim também algumas reflexões que a gente já iniciou assim fazendo a partir dessa leitura, né, falando sobre projeto de vida, né. E essa frase que está aí, né, aparecendo para vocês, ilustra um pouquinho assim um entendimento que quando a gente olha assim para as pesquisas, para aquilo que vem sendo escrito sobre a dimensão do projeto de vida hoje para a juventude, né, as ideias expressam, né, que é a dimensão de um projeto de vida que está relacionada com o engajamento social, né? A frase ali, né, do Abramo diz assim: a juventude, vista como categoria geracional que substitui a atual, aparece como retrato projetivo da sociedade.
Nesse sentido, condensa as angústias, os medos, assim como as esperanças em relação às tendências sociais percebidas no presente e aos rumos que essas tendências imprimem para a conformação social futura. Então, essa perspectiva aí de juventude, né? O conceito de juventude, de pensar juventude, traz essa dimensão social, né? A juventude, ela está inserida dentro de um contexto social, né? E a gente tem essa leitura assim um pouquinho, né? E aí, quando nós pensamos em compartilhar aqui algumas ideias assim sobre o projeto de vida, a gente pensou isso, assim, né? A gente está falando aqui com pessoas, né, um público variado, né, de diferentes frentes de trabalho, mas que de alguma forma acompanham, né, jovens, né? Aqui de um modo mais especial ainda, jovens, né, que estão saindo aí que estão em acolhimento ou, né, recém-saídos do acolhimento e que, como foi falado aqui, tem essa preocupação muito grande com o que fazer, né? Como ser inseridos aí numa perspectiva profissional, né? Como caminharem, né, por conta própria também, digamos assim, né? Na nova realidade que vão enfrentar. E a gente, então, é importante ter essa clareza, né, do quanto nós também, como pessoas que acompanham esses jovens, precisamos também estar consciente da nossa contribuição nesse projeto de vida. E aí, eu queria só trazer aqui com vocês assim duas ideias, né, duas coisas diferentes, né. A primeira é assim, que quando a gente fala de projeto de vida, né, quando a gente tem ali as ideias básicas, né? Vamos fazer uma oficina para falar com jovens sobre o projeto de vida. Normalmente a gente começa falando assim, é importante ter no teu projeto de vida, né, objetivo, metas, quem eu sou e quais os valores, né, que eu acredito, que eu compartilho. E aí eu queria só focar nessa dimensão aqui do valor, porque eu acho que ajuda a gente a entender e aprofundar melhor a importância que o nosso trabalho tem, né? O Piaget tem uma definição de valor que ele diz assim: o valor advém da projeção de sentimentos positivos sobre coisas, pessoas e objetos. Né? Vou repetir: o valor advém da projeção de sentimentos positivos sobre coisas, pessoas e objetos. A gente sabe que os sentimentos que a gente desenvolve, eles estão relacionados com as nossas experiências, né? A gente sente, né, a partir da experiência que a gente faz. Eu penso que quando a gente fala assim de um público de jovens que estão saindo dessa fase assim do acolhimento, para eles pensarem ou o que eles vão pensar do seu projeto de vida está muito relacionado com as experiências que eles realizaram até então, né? Enquanto estavam sendo acompanhados assim de uma forma mais de perto, né? E aí essa experiência ela pode ser positiva ou negativa, né? Esses sentimentos que eles adquirirem será negativo ou positivo, né? Dependendo do acompanhamento. E isso vai repercutir muito, né? Então, no que ele vai pensar sobre o seu projeto de vida. Então, o projeto, a gente fala muito de projeto pessoal de vida, né? Então, sim, é pessoal, é minha responsabilidade, mas a comunidade onde eu estou tem grande responsabilidade nela também, né? Porque as experiências que eu faço nessa comunidade, a forma como eu sou acompanhado, né, é que vai fazer com que eu tenha sentimentos bons, né, ou não tão bons, né? E são esses sentimentos que vão gerar em mim também os valores, né, que eu passo a acreditar naquilo que eu penso sobre o futuro, sobre a vida, enfim, sobre várias coisas, né? Então, essa é uma primeira ideia, assim, né? Que para a gente ajudar, né, as pessoas a criarem valores, né? E aí, valores, claro, não vamos entrar aqui na discussão, né? Valores são pessoais, cada um tem o seu, mas, enfim, pensa aqui que assim, a grosso modo, todos nós que estamos aqui compartilhamos de valores que são muito parecidos, né? E a segunda ideia também, para compartilhar aqui com vocês, assim, quando a gente também olha assim um pouquinho para a dimensão do projeto de vida, né? Várias ideias, né? A gente pode falar, dependendo do autor que a gente for buscar, vão trazer reflexões diferentes, né, sobre o projeto de vida. Eu trago aqui quatro coisas assim que eu acho que são pertinentes assim para a gente pensar um projeto de vida que amplia um pouquinho a nossa
nossa visão de projeto de vida, né? Porque muito se fala na dimensão pessoal do projeto de vida, né? A realização da pessoa, né? Ela tem que se autoconhecer, tem que ser feliz. Tudo isso está correto, está ok, né? Mas eu queria destacar, então, algumas que complementam essa dimensão, assim, do projeto pessoal, né, de vida. A primeira delas é que o projeto de vida ele tem que partir sempre do desejo da própria pessoa, né? E aí, por isso que é importante a gente fazer todo esse trabalho, né? Um encontro, um evento como esse, que, por exemplo, que a gente está falando sobre, né, os jovens aí de acolhimento, né? O trabalho que, no caso, nós aqui do Observatório também, né? Com outros também, outros observatórios fazem, de conhecer, né? Quem são esses jovens, esses sujeitos, para que a gente possa também compreender por que eles têm esse desejo e não aquele, quais são as influências que eles têm para pensarem, para agirem, né? Como pensam e como agem. Então, parte do desejo. Depois, a ideia de que o projeto de vida ele tem que ter um engajamento, né? Tem que ter um compromisso mesmo dessa pessoa, desse sujeito, né? Tanto da pessoa, o sujeito, do autor do próprio projeto de vida, como da pessoa que acompanha, né? O projeto de vida ele é facilitado quando a gente tem alguém que auxilia na construção, né? E para isso precisa ter de fato um engajamento, né? Não é algo assim aleatório e tudo mais, né? Terceira, né? Terceira coisa também importante, e aí é o que eu trago aqui como algo a mais, digamos assim, né? É a dimensão de que é necessário esse projeto de vida também pensar numa perspectiva de impacto, né? O meu projeto de vida, para ele ser ainda mais completo, né? Ele pode impactar o lugar onde eu vivo, né? O meu contexto, né? Eu me realizo, mas eu tenho que também pensar o meu projeto de vida a partir da realização do lugar onde eu estou, né? De que forma o meu projeto vai contribuir para que as pessoas que estão ao meu redor, a minha sociedade, meu bairro, a minha comunidade também seja melhor, né? E por fim, a dimensão da ética, né? Eu acho que essa também é um campo assim importante que a gente, quando pensa em projeto de vida, tem que trazer presente, né? Será que as escolhas que eu faço, aquilo que eu coloco como objetivo para minha vida, aquilo que eu escolho como uma meta, será que é uma meta, é um objetivo que tem a dimensão ética junto, né? Porque às vezes eu posso colocar escolhas, posso querer fazer algo que não necessariamente traga essa dimensão da ética, né? Posso fazer coisas que são possíveis, mas que não tenham assim essa intenção também ética, a dimensão, né, da moral e tudo mais, né? Então, algumas coisas aí algumas ideias, né, para compartilhar e ajudar nessa reflexão sobre o projeto de vida. Perfeito. Ainda está compartilhando a tela ali, Gilson. Renato, alguma coisa para falar? Alguma consideração? Podemos abrir para perguntas? Enfim. Que a gente está acompanhando tão de perto esse trabalho, né? Que a gente já tem dialogado tanto internamente, mas eu acho que o importante, isso é uma coisa que eu esses tempos estava conversando exatamente com o Gilson e a Patrícia, o quanto que a pesquisa em si tem um valor, né? Porque senão a gente fica às vezes lidando com aquilo que a gente imagina ser esse adolescente, imagina ser esse jovem. E quando a gente tem um recorte como esse, a gente tem dados mais concretos, a gente consegue se aproximar muito melhor dessas realidades que eles vão expressando, claro, sempre levando em consideração, e as respostas também têm sempre alguns condicionantes, mas aí essas análises. Só destacaria assim, projeto de vida, que eu acho que é o nosso ponto central, o quanto que é importante a gente trabalhar a dimensão comunitária mesmo do projeto de vida, que ele é pessoal, mas ele nunca acontece de forma isolada, né? É impossível acontecer isoladamente, né? Ninguém é uma ilha. Então, aquilo que as opções que, de certa forma, eu vou fazendo tem influência da comunidade e vão influenciar na comunidade. Então, isso também é um fator muito importante, porque a gente, infelizmente, também está numa cultura de tendência individualista, onde eu penso o meu projeto, né, a minha realização. Mas, na verdade, eu estou
atreladas uma série de pessoas, uma série de coisas que vão entrar aí. Quero deixar aberta a palavra para quem quiser comentar, perguntar. Vamos lá. Perguntas, pessoal? Podem levantar a mãozinha, podem fazer direto. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, Josmar. Esses dados, eles ficam só fornecidos para a rede salesiana ou tipo uma organização, se quiser saber, né? Porque, por exemplo, a organização trabalha com crianças institucionais, quiser saber desses dados do observatório de vocês, pode ficarem sabendo esses dados, como é que funciona? Oi, Josmar. Só um pouquinho. Desculpa que estava dando eco aqui. Eu e o Gilson estamos na mesma sala. A gente pode disponibilizar os dados, sim. Nós começamos algumas apresentações em alguns lugares com os dados. O relatório é bem extenso, assim, a gente fez levantamento sobre culturas juvenis, sobre os interesses de estudo deles, sobre o quanto as nossas casas contribuem, né? Nós temos uma realidade que são as obras sociais, em que a gente atende somente jovens de baixa renda, né? Então, também a caracterização desses públicos, até que ponto a gente, de fato, está atendendo aquilo que é esperado, né? E a nossa ideia é ir publicizando quanto mais possível for esses dados, né, da pesquisa. Então, sim, se vocês tiverem interesse, estamos disponíveis, né? Só entrar em contato. Rosi tem nossos contatos, é só pedir para ela. Cristiane. Bom dia. Parabenizando a Rosi pelo evento e também o Gilson e a Patrícia pela linda fala. É muito bonita aí a missão do observatório. Então, gostaria de poder ouvi-los um pouco mais a respeito da metodologia da pesquisa, a aplicação, né? A seleção dos sujeitos e a abrangência, assim. Mais sobre a metodologia mesmo, claro, não seria uma pergunta diferente, eu gosto de pesquisa e queria poder ouvir um pouco mais sobre isso. Obrigada. Tá. Bom, então, primeiro, acho que é só importante falar que a pesquisa ela ainda não chegou à sua conclusão, né? Ela ainda está sendo construída. Agora a gente está na fase de organização de grupos focais, né? Mas então, basicamente, funcionando da seguinte forma, né? Esses dados que a gente, então, compartilhou ali, esses poucos dados, né, que a Patrícia compartilhou anteriormente, eles dizem respeito de um primeiro relatório, então, que já foi elaborado, né, que foi publicado agora recentemente, né, semana passada, se não me engano, com os dados quantitativos, né, dessa pesquisa. Então, a gente, né, organizou esses dados quantitativos. A partir dele, então, agora vai ter um grupo de pesquisadores que vai trabalhar na interpretação e na análise, né, e tudo mais, junto com a organização de um grupo focal, então, que está sendo organizado, né? Então, para critério, assim, de escolha de público respondente, né, a gente trabalhou com a faixa etária de 15 a 29 anos de idade, né, que é a definição que a Organização Mundial da Saúde utiliza, né, para a classificação de juventude, que o Brasil também segue, e trabalhamos com um percentual assim de 40% a 60% de... Foi isso, né? Oi? 40 a 60 jovens. 40, isso. 40 a 60 jovens de cada instituição das presenças salesianas aqui no sul do Brasil, né? Vocês viram ali que a gente tem escolas, obras sociais, paróquias e a faculdade. E aí foi esse o público que respondeu, o que totalizou aproximadamente umas 800 respostas, né? E
Mas a seleção, Gilson, a seleção desses jovens foi aleatória ou teve alguma intencionalidade? Não, foi. A gente trabalhou com o critério de diversidade, né? Como a Patrícia falou anteriormente, a gente contatou, então, cada uma das instituições, solicitamos junto aos responsáveis por essas instituições a indicação de uma pessoa do local que pudesse fazer esse trabalho de acompanhamento e que fossem priorizadas pessoas dos diferentes grupos de cada local, né? Não, por exemplo, seria muito fácil a gente escolher uma turma, 2 turmas e aplicar para aquela turma. Seria muito fácil a gente pedir para os grupos de jovens que estão lá e realizarem, ou para os líderes, enfim. Mas a nossa intenção, então, fosse que fossem selecionadas pessoas que representassem os diferentes públicos que tem na instituição, né? E a Patrícia vai complementar também. A gente criou critérios de heterogeneidade e homogeneidade, Cris. Então, assim, tinha que ter entre 15 e 29 anos, tinha que ter representantes, por exemplo, se fosse numa escola do ensino médio todo, caso o 9º ano ainda tivesse 15 anos, poderia ter alguns do 9º ano, tinha que ter a mesma quantidade, mais ou menos, de meninos e meninas, e a gente pensou numa ideia de estratificação, porque como a encomenda que foi feita pela Inspetoria Salesiana era de um olhar geral, a nossa ideia não foi fazer o percentual em cima do número de educandos, mas sim um percentual, uma quantidade comum entre todas as presenças para que fosse estratificada a pesquisa, né? Para que ela fosse representativa do todo dos jovens da inspetoria, né? Então, foram esses os critérios de seleção. Mais alguém para falar, gente? Agradeço as considerações que a Cristiane fez, né, que todos fizeram. Agradecemos, então, aos participantes que estiveram com a gente nesta manhã. De novo, uma manhã de sucesso, eu tenho certeza, pelos feedbacks que a gente está recebendo. Essa semana vai ficar na história, né, Gilson? Porque a gente teve um retorno muito grande de todas as pessoas, tanto das áreas de atendimento às crianças e adolescentes, a rede de apoio, as pessoas externas de todo o Brasil que a gente tem tido acesso, né? Então, partindo já para a nossa finalização, eu agradeço. Não sei se o Renato quer falar alguma coisa. E também, antes de tu falar, Renato, só falar da palestra de amanhã, então, que seria o nosso fechamento da semana com chave de ouro, né? Amanhã nós teremos, então, como tema os vínculos familiares e a garantia de convivência familiar e comunitária, importantíssimo para fechar esses assuntos tão pertinentes. Como palestrante, nós vamos ter a doutora Eliane Castro Barragán dos Santos, técnica jurídica, assistente social, que faz os acompanhamentos de jovens para adoção, que atende os habilitados também, que estão em curso de preparação para adoção. E nós vamos ter a psicanalista, a doutora Sinara Cordeiro, de Minas Gerais, que vai estar falando também, então, do pós-saída pela adoção, pela convivência familiar. Então, será uma palestra emocionante. Eu vou ser mediadora, então vou fazer perguntas cabeludas para elas, pode ter certeza, porque é a área que eu detenho bastante, né, da adoção e da convivência familiar. É isso. Renato, te passo a palavra para encerramentos. Tá bom. Uma alegria a gente poder encerrar mais essa manhã. Essa é vamos dizer assim, a função, a tarefa do Insabrigo, entre outras coisas, né? Mas é uma das principais tarefas, que é a de assessorar, de oferecer formação para todos vocês que trabalham com as realidades de adolescentes abrigados. Josimar, um prazer te conhecer, espero que a gente tenha outras oportunidades, quero muito debater essa coisa do rito contigo, isso aí é uma coisa essencial. Desejar, assim, toda a sorte do mundo no teu trabalho, né? Parabéns por tudo que tu já faz e conta com a gente aí como apoio. Gilson e Patrícia, parceria de sempre, valeu vocês estarem aqui, a gente sabe que a gente sai de uma e entra em outra e sai bem, né? A gente não deixa... sempre. É isso aí, não deixa faltar nem sobrar. Obrigado a todos que se conectaram e não esqueçam, Shazam,
Renato, valeu. Sim. Antes de encerrar, só dizer que a gente conversou na semana passada sobre as nossas andanças do ano que vem do Insabrigo, né? E eu falei para ti, lembra do que nós falamos da parceria que teremos ano que vem, nas reuniões mensais, aonde nós vamos ter o Café com o Educador, né? E aí é o Josimar que vem comigo nessas falas junto. O observatório vai ser muito bem-vindo, mas a gente vai ter muito para agregar, muita experiência mesmo para os educadores a partir do ano que vem, nos nossos cafés com os educadores, tá? Aguardem. Legal. Bem-vindo, então, Josimar. E vamos fazer algumas coisas juntos, cara. Muito obrigada, gente. Até amanhã e, ó, um ótimo dia para nós. Abração. Obrigado. Parabéns, Rosi. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Até mais. Parabéns pela organização a todos. Obrigada. Valeu.